tratamentos. Doutor Benjamin, é um assunto complicado, muita gente tem dúvida. Eu gostaria de continuar nossa conversa perguntando para o senhor se há alguma faixa etária específica em que a doença se manifesta com mais fluência. O acidente vascular cerebral, Vinícius, ele pode acontecer em qualquer idade, mas ele é mais comum na faixa etária acima de 60 anos de idade. Por que isso acontece? Porque as doenças sistêmicas são mais comuns nessa faixa etária. O diabético é mais comum acima dos 50, a hipertensão é mais comum acima dos 50, o colesterol alto é mais comum acima dos 50. Eu sempre digo, às vezes no consultório para os pacientes, que a vida depois dos 40 anos tem 3 segredos. Comer a metade, andar o dobro e sorrir o triplo. E nós fazemos exatamente o contrário. Nós comemos o dobro, andando a metade e vivemos estressados. Não tem organismo que aguente. E aí é onde começa, né? Aí você começa. Então, o acidente vascular cerebral acomete mais as pessoas acima de 60 anos de idade. Doutor Benjamin, quem tem mais chance ou risco de ter o AVC, homem ou mulher? Tem isso ou não? O AVC é mais comum nos homens. Por quê? Pelos hábitos de vida. O AVC tem os fatores modificados e os não modificados. Hoje, apesar da sociedade ter uns patamares quase que iguais na ingestão de bebida alcoólica, mas os homens beberam mais, fumaram mais e têm mais resistência de cuidar da saúde. Os homens têm mais resistência em fazer a prevenção, de fazer uma visita ao médico uma vez ao ano, rotineiramente. As mulheres já colocaram isso na cultura. Então as mulheres têm mais cuidado do que a saúde do que os homens. Sei. E aí me explica uma coisa, ao perceber logo no início, se o paciente se tratar, como é que ele evita o AVC nessa forma mais grave? Dá para evitar? O AVC é assim, evitar o AVC, você tem alguém próximo de você que tem sintomas de AVC, como nós explicamos anteriormente, chame o SAMU e encaminhe um hospital que possa resolver. Nós temos drogas hoje, e dentro das condições é óbvio que tem pacientes que não pode ser incluído para esse tipo de tratamento, mas a grande maioria dos acidentes vasculares cerebrais que chegam ao hospital nas 3 primeiras horas pode ser tratado com medicamento. Doutor Benjamin, e o que acontece naqueles casos de pessoas que cuidam da alimentação, são pessoas que fazem exercício e mesmo assim elas sofrem um AVC? Você tem fatores predisponentes, fatores familiares, fatores genéticos, você tem deficiência de proteína C, tem deficiência de proteína S, tem deficiência da antitrombina tipo 3, que são fatores do próprio organismo. Existe a doença genética que predispõe ao acidente vascular cerebral. E essa nós não podemos modificar. Mas os fatores adquiridos, a doença sistêmica você pode controlar seu diabético e evita o AVC. Você pode controlar a hipertensão e evita o AVC. Você ter uma doença ateromatosa não teria problema nenhum, que é o colesterol alto. Se você não tivesse derrame, se não tivesse infarto, se não tivesse insuficiência renal e se não perdesse as pernas. Só que se você não trata, tudo isso acontece. E tudo na vida que você trata mal, vai tratar mal você. Se você é diabético e trata mal o seu diabético, ele vai lhe tratar mal. Se você é hipertenso e trata mal a sua hipertensão, ela vai lhe tratar mal. E como é que o diabético lhe trata mal? Como é que a aterosclerose lhe trata mal? É fazendo você ter um acidente vascular cerebral, fazendo você ter um infarto agudo do miocárdio, levando o seu rim à falência e fazendo você perder suas pernas. Então qual é o conselho que eu dou à população? Faça o gerenciamento da saúde pessoal. Mantenham o seu organismo em equilíbrio o mais próximo possível. É só uma questão de tempo, né? Se não se cuidar, hein, doutor Benjamin? Olha, doutor, e aqui o telespectador também participa. A gente tem perguntas para o senhor lá da rua, tá bom? Doutor, uma crise nervosa pode provocar um derrame? Então, doutor Benjamin, essa explosão nervosa que foi falada aí, deve ser aquela crise, né? De repente você tem um dia que você fica, né, ali explode, né? De repente uma briga familiar ou um caso desse. O que acontece? Isso pode levar a um AVC? O que acontece numa explosão nervosa? Você aciona todos os alarmes do organismo. Na hora que você funciona todos os alarmes do organismo, o que acontece? A sua pressão pode subir. Se a sua pressão pode subir além do limite que o organismo pode resistir, pode romper um vaso no cérebro, pode dar espasmo numa artéria cerebral, que é um estreitamento, pode dar um espasmo na artéria do coração, então pode levar você a ter um acidente vascular cerebral, sim. Mesmo que eu não sofra de pressão alta? Mesmo que você não sofra de pressão alta, você tem espasmo na artéria. Okay, pode acontecer. A gente tem mais uma pergunta para o senhor. Doutor, quem fuma e quem bebe, tem mais chance de ter um AVC? Então, doutor Benjamin, eu não sou médico, mas de cara já dá para saber qual é a resposta. É claro que quem bebe e fuma tem mais chance, ou não? O fumo é mais prejudicial às doenças cardiocérebrovascular do que o álcool. O álcool
O que prejudica é o excesso. É óbvio que tudo em excesso é prejudicial. O fumo não. O fumo já tem características que prejudicam o organismo e que predispõem ao infarto, que predispõem ao AVC. Eu lembro de uma entrevista do cardiologista Adib Jatene uma vez, o cidadão perguntou para eles, doutor Adib, o que pode levar você a ter um infarto ou ter um AVC? A morte. Ele disse, meu filho, o que mata é cigarro e raiva. Eu disse, e agora como é que eu faço? A gente faz tudo para não fumar e para não ter raiva. Então isso é uma característica. O fumo é um dos fatores de risco altíssimo para o acidente vascular cerebral. Então aquelas pessoas mais rancorosas, que se zangam por qualquer coisa, por qualquer motivo, elas são pessoas mais dispostas a ter esse tipo de doença. Porque você aciona os alarmes do organismo com muito mais frequência. Então você tem que tentar levar a vida no equilíbrio. Por que as doenças acontecem? Porque o organismo perdeu o equilíbrio. Enquanto você mantém as defesas do organismo equilibrada, você não tem uma vida saudável, dificilmente você terá uma doença. Na hora que você perde o equilíbrio, cai a imunidade, pode predispor a crescimento de células e pode predispor a doenças. E aí, doutor Benjamin, aproveita e deixa a dica. Quando você tem uma crise de raiva ou está triste, que pode dar esse desequilíbrio ao organismo da gente, o que a gente faz nessa hora? O segredo da vida é ficar tranquilo. Aí Às você vai me vezes é perguntar, difícil, como né? eu faço para ficar tranquilo? Trabalhe o equilíbrio do seu organismo. Sempre. Tem uma dica? Agradeça todo dia a Deus pelo dia a mais que você tem. Você não sabe o dia de amanhã. Ok, então a gente tem mais uma pergunta para o senhor. Doutor, uma dor de cabeça muito forte pode ser um sinal de AVC? Então, doutor Benjamin, o senhor até explicou antes, no início do programa, que essa dor de cabeça muito forte, às vezes, pode ser um sinal. É assim mesmo? Existem alguns casos do AVC que o paciente se manifesta por uma dor de cabeça intensa. Por exemplo, o sangramento de um aneurisma cerebral, que é um tipo de AVC. Os aneurismas representam 10% dos AVCs. E isso você tem por uma dor de cabeça intensa, que o paciente, inclusive, pode entrar em coma por aquela dor de cabeça. Ou quando você tem um sangramento cerebral grande, o paciente tem uma dor de cabeça intensa e desmaia, entra em coma. E como é que eu consigo separar, doutor Benjamin, aquela dor de cabeça do dia a dia, às vezes que você pegou muito sol, ou teve um dia complicado, dessa dor de cabeça que é um sinal do AVC? Dá para separar? É difícil você explicar para a população como ela separar. Mas certamente a dor de cabeça de um aneurisma é algo que você nunca teve. É algo desigual, ela aciona os mecanismos do organismo, você sobe mais a pressão, tem a arritmia cardíaca associada, às vezes tem sudorese, e 20% dos aneurismas quando sangram, não dá tempo para o paciente chegar no hospital. Doutor Benjamin, e os check-ups periódicos, eles identificam a questão do risco da doença? O check-up periódico é a coisa mais importante que tem na prevenção da saúde. Por quê? O que acontece com a população nossa, no Brasil, é que as pessoas associam os profissionais da saúde à doença. E os profissionais da saúde têm que ser associados à saúde. O paciente é para procurar o médico para fazer prevenção, não para fazer tratamento da doença. Só que você criar uma consciência disso é muito difícil. Nós trabalhamos no projeto Pense Bem AVC em Teresina desde 2007, dando aula nas comunidades de Teresina, dando aula nas escolas, nas empresas. Isso é uma coisa que nós fazemos importante. Por quê? Porque nós estamos trabalhando a criação do capital social da cidade de Teresina. Qual é o maior capital social da cidade de Teresina? É sua gente, seu povo. Então nós temos que preservar esse capital social da cidade. Porque sem gente nós não podemos fazer nada. Não se faz nada na vida sem capital humano. Então a nossa função é tentar fazer a prevenção. E o check-up anual é a coisa mais importante. Então ele continua sendo importante. Importantíssimo. Certo. E como é que a gente identifica um derrame? Dá para identificar? Eu acabei de explicar, se você tem um derrame, o leigo, eu vou explicar novamente. Você tem 3, 4 coisas que você pode fazer. Se você acha que alguém próximo de você está tendo um derrame, peça-o para sorrir. E observe a boca. Se desviar para um lado, acendeu a luz. Peça para fazer um abraço. Se ele levantar só um braço, o outro não, o outro está com déficit. Então ele pode estar fazendo um AVC. Peça a ele que cante uma música. Se ele não conseguir cantar, a voz não saiu, então a fala está prejudicada. Isso é uma urgência médica. Isso aí dá SAMU. Pode acionar o SAMU que está fazendo o AVC. Doutor Benjamin, a pessoa que está sentindo o sintoma, está passando por AVC, ela não tem essa consciência de que está entrando nessa crise? A grande maioria das vezes não. O AVC, quando acontece, você perdeu uma interrupção do cérebro, da função normal.